Durante semanas, milhões de brasileiros assistiram à mesma discussão se espalhar pelos jornais, redes sociais, canais políticos e grupos de mensagens. De um lado, o governo afirmando que está defendendo o Pix. Do outro, integrantes da oposição acusando o governo de transformar uma ferramenta financeira em propaganda eleitoral. Mas existe uma pergunta que pouca gente está fazendo. Por que justamente agora? O Pix existe há anos. O sistema já se tornou parte da rotina dos brasileiros. O vendedor ambulante usa Pix. O aposentado usa Pix. O pequeno comerciante usa Pix. Até quem antes tinha medo de banco aprendeu a utilizar. Então, por que, de repente, essa ferramenta passou a ocupar tanto espaço no debate político? Ao observar os acontecimentos recentes, surge uma sequência curiosa. Primeiro aparecem discussões envolvendo interesses internacionais. Depois surgem notícias sobre pressões econômicas vindas dos Estados Unidos. Logo em seguida, figuras importantes da política brasileira começam a trocar acusações relacionadas ao Pix. E então, quase sem perceber, o brasileiro deixa de discutir inflação, segurança, desemprego ou impostos e passa a discutir quem é o verdadeiro dono da ferramenta. Quando situações assim acontecem na política, normalmente existe algo maior acontecendo nos bastidores, porque nenhum grupo político investe tanta energia em um assunto sem enxergar algum ganho futuro. E é justamente aí que começa o verdadeiro problema. Ao analisar os movimentos dos últimos meses, surge um padrão. O Pix deixou de ser apenas um sistema financeiro. Ele começou a ser tratado como um símbolo, e símbolos possuem um valor enorme durante períodos eleitorais. Quem controla o símbolo, controla parte da narrativa. Quem controla a narrativa, controla parte da opinião pública. E quem controla a opinião pública pode conquistar algo muito maior: votos. Existe uma diferença importante entre uma disputa econômica e uma disputa emocional. A econômica exige números. A emocional exige apenas percepção. E a percepção costuma vencer. Enquanto a população tenta entender quem está falando a verdade, os estrategistas observam algo diferente. Eles observam reações, observam medos, observam rejeições, observam quais palavras provocam mais engajamento, porque campanhas modernas são construídas exatamente dessa forma. Não é por acaso que determinados temas aparecem repentinamente em todos os lugares ao mesmo tempo. Muitas vezes existe coordenação, muitas vezes existe planejamento e muitas vezes existe um objetivo que só ficará evidente meses depois. Ao observar esse cenário, surge uma previsão importante. A disputa em torno do Pix não vai desaparecer. Pelo contrário, ela tende a aumentar. O que hoje parece apenas uma troca de acusações pode se transformar em uma das principais narrativas da corrida eleitoral. Existe uma energia muito clara apontando para isso. Uma energia de polarização crescente, uma energia de confronto, uma energia que mostra grupos políticos tentando transformar qualquer assunto popular em arma eleitoral. Mas existe outro detalhe que chama atenção. Ao analisar esse movimento, surge a figura de um homem cujo nome começa com a letra F. Essa figura continuará sendo colocada no centro de ataques políticos, mesmo quando o assunto original não tiver relação direta com ele. A estratégia será simples: associar sua imagem a riscos, associar sua imagem a ameaças, associar sua imagem a acontecimentos negativos, independentemente de haver provas concretas ou não, porque em campanhas eleitorais, muitas vezes a percepção chega primeiro e os fatos chegam depois. Ao mesmo tempo, aparece também uma figura masculina ligada à letra L. Essa figura continuará tentando se apresentar como defensora de conquistas populares, defensora da soberania, defensora dos interesses nacionais. A tendência é que esse discurso aumente conforme o período eleitoral se aproxima. Mas existe algo que poucos enxergam. Quando duas forças políticas começam a disputar a autoria ou a proteção de uma mesma ferramenta, normalmente significa que essa ferramenta possui um valor muito maior do que aparenta.
Não se trata apenas de tecnologia, não se trata apenas de bancos, não se trata apenas de pagamentos. O que está sendo disputado é o simbolismo, e símbolos costumam decidir eleições. Existe ainda uma previsão que surge com bastante força. Entre o final deste ano e os próximos ciclos políticos, o Brasil verá novas discussões envolvendo sistemas financeiros, moedas digitais, controle bancário e mecanismos eletrônicos de pagamento. Algumas dessas discussões virão de fora do país, outras surgirão internamente, mas todas terão um elemento em comum. O cidadão comum será colocado no centro da narrativa. Dirão que estão protegendo o povo, dirão que estão defendendo o trabalhador, dirão que estão lutando pelo interesse nacional. Mas por trás dessas frases existirão interesses muito maiores. Interesses econômicos, interesses eleitorais, interesses internacionais. E conforme essas forças começarem a colidir, algumas verdades que hoje permanecem escondidas começarão a aparecer. O mais curioso é que a guerra do Pix talvez nem seja realmente sobre o Pix. Talvez seja apenas o primeiro capítulo de algo muito maior. Porque quando uma ferramenta usada diariamente por milhões de pessoas se transforma em campo de batalha política, dificilmente o objetivo final é a própria ferramenta. Normalmente ela é apenas o veículo. O verdadeiro alvo costuma estar alguns passos adiante, e é justamente para lá que os próximos acontecimentos apontam. Quando a maioria das pessoas ouviu falar pela primeira vez sobre uma possível pressão dos Estados Unidos envolvendo o Pix, muita gente imaginou que tudo tivesse começado de uma hora para outra, mas os sinais vinham surgindo há muito mais tempo. Enquanto o debate público estava focado em disputas políticas internas, empresas gigantes do setor financeiro observavam uma realidade completamente diferente. O Pix não era apenas um sucesso brasileiro. Ele havia se transformado em um caso de estudo internacional. Governos de vários países começaram a analisar seu funcionamento. Especialistas passaram a estudar seu impacto. Instituições financeiras observaram com preocupação a velocidade com que ele alterou hábitos de consumo. E alguns grupos econômicos começaram a enxergar um problema, porque toda vez que uma tecnologia reduz custos, alguém deixa de ganhar dinheiro. Esse costuma ser o detalhe que raramente aparece nas manchetes. Antes do Pix, praticamente toda a movimentação financeira passava por estruturas que geravam receitas para diversos intermediários. Cartões, taxas, transferências, tarifas bancárias, processadores de pagamento, empresas de tecnologia financeira. Todo esse ecossistema movimentava bilhões. Então surge uma ferramenta extremamente rápida, disponível 24 horas por dia e praticamente gratuita para o usuário comum. Naturalmente, isso provoca reações. Nenhum mercado bilionário assiste passivamente à redução de suas receitas. E é nesse contexto que começam a aparecer documentos, relatórios e manifestações de grupos internacionais. Foi exatamente aí que muitos analistas perceberam algo interessante. A discussão jamais foi apenas sobre o Pix. Ela envolvia algo maior. Envolvia controle. Envolvia influência, envolvia quem define as regras do sistema financeiro do futuro. Quando determinados setores americanos começaram a reclamar do modelo brasileiro, a narrativa pública simplificou tudo. Mas os bastidores eram muito mais complexos. Alguns grupos alegavam concorrência desleal. Outros afirmavam que o Banco Central acumulava funções demais. Outros simplesmente observavam que empresas privadas estavam perdendo espaço para um sistema administrado pelo Estado. Essas discussões acontecem em diversos países, não são exclusividade do Brasil. Mas existe uma diferença importante. Poucos sistemas conseguiram crescer tão rapidamente quanto o Pix, e isso chamou a atenção internacional. O problema começou quando interesses econômicos passaram a se misturar com interesses políticos. Nesse momento, a situação muda completamente, porque uma discussão técnica deixa de ser técnica. Ela se transforma em arma. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao mesmo tempo em que surgiam debates sobre comércio internacional, algumas figuras políticas brasileiras iniciavam contatos importantes fora do país. Reuniões, encontros, viagens.
articulações. Nada disso seria necessariamente incomum. Mas quando vários acontecimentos ocorrem próximos uns dos outros, a interpretação política costuma ser inevitável. Foi nesse ponto que determinadas lideranças perceberam uma oportunidade. A oportunidade de criar uma narrativa poderosa, uma narrativa simples, uma narrativa emocional, uma narrativa fácil de ser compreendida por qualquer pessoa. E narrativas simples normalmente vencem explicações complexas. Poucos brasileiros vão ler um relatório internacional de dezenas de páginas, mas milhões ouvirão uma frase de impacto. É por isso que o campo político moderno trabalha tanto com símbolos. E é justamente aqui que surge uma previsão importante. As próximas eleições serão marcadas por narrativas extremamente simplificadas. Questões complexas serão reduzidas a frases curtas. Debates técnicos serão transformados em disputas emocionais. E a velocidade das redes sociais favorecerá exatamente esse comportamento. Existe uma energia muito forte apontando para isso. Uma energia de radicalização, uma energia de simplificação extrema, uma energia onde poucos terão interesse em discutir detalhes. A maioria buscará apenas confirmar aquilo em que já acredita. Também aparece uma figura masculina ligada à inicial E. Essa pessoa tende a continuar participando de articulações internacionais que provocarão forte repercussão política dentro do Brasil. Não necessariamente porque controla os acontecimentos, mas porque sua presença será utilizada como elemento narrativo. E isso faz toda a diferença. Em política, muitas vezes a percepção vale mais do que a realidade. Ao mesmo tempo, surge outro sinal. Aparece uma figura ligada à inicial T. Essa energia aponta para acontecimentos vindos dos Estados Unidos que continuarão sendo utilizados no debate político brasileiro, mesmo quando esses acontecimentos tiverem origem em interesses econômicos muito maiores. Essa é uma das previsões mais fortes que surge ao observar o cenário. Brasil e Estados Unidos continuarão aparecendo juntos em diversas narrativas eleitorais. Não apenas por causa do PIX, mas por causa de temas ligados à economia, tecnologia, comércio e influência internacional. E existe mais. Ao analisar os próximos movimentos, surge algo relacionado ao sistema financeiro global. Não necessariamente uma crise, mas uma transformação, mudanças em pagamentos digitais, novos mecanismos eletrônicos, expansão de moedas digitais emitidas por governos, maior monitoramento de operações financeiras, maior integração tecnológica. Tudo isso tende a avançar nos próximos anos, e cada avanço produzirá novos conflitos, porque toda mudança cria vencedores e perdedores. O que está acontecendo agora pode ser apenas um pequeno exemplo de disputas muito maiores que ainda virão. Enquanto milhões discutem quem criou o PIX ou quem está defendendo o PIX, os grandes grupos econômicos estão olhando para outra questão. Quem controlará o futuro dos pagamentos digitais? Essa pergunta vale bilhões, talvez trilhões, e é justamente por isso que a disputa está apenas começando. O que apareceu nas manchetes até agora representa apenas a superfície. Nos bastidores, forças econômicas muito maiores continuam se movimentando, e algumas delas ainda nem revelaram suas verdadeiras intenções. Existe um momento em que um assunto deixa de ser técnico e passa a ser político. O PIX atravessou essa linha. Hoje, quando determinados grupos falam sobre o sistema, já não estão falando apenas sobre transferências financeiras, estão falando sobre identidade política, sobre pertencimento, sobre narrativa, sobre poder. Isso acontece porque campanhas modernas não são construídas apenas sobre propostas, elas são construídas sobre símbolos. E poucos símbolos possuem hoje a força popular que o PIX conquistou. Praticamente todo brasileiro conhece alguém que utiliza. Praticamente todo pequeno comerciante depende dele. Praticamente toda a família já utilizou o sistema em alguma situação de emergência. Isso cria algo extremamente valioso para qualquer estrategista político. Conexão emocional. Quando uma ferramenta passa a fazer parte da vida cotidiana, qualquer discurso envolvendo essa ferramenta produz reação imediata. É exatamente por isso que a disputa aumentou. Ao observar os movimentos recentes, surge uma estratégia muito clara.
transformar o Pix em um marcador político. De um lado, uma narrativa tenta associar sua proteção ao governo atual. Do outro, uma narrativa tenta associar sua criação ao governo anterior. Nenhum dos lados está discutindo apenas tecnologia. Ambos disputam capital político, e isso tende a aumentar. As energias mostram que o debate sobre autoria continuará crescendo. A população ouvirá repetidamente versões diferentes da mesma história. Quem criou? Quem lançou? Quem protege? Quem ameaça? Quem representa o futuro? Quem representa o risco? Essas perguntas serão repetidas inúmeras vezes. Mas existe algo mais importante acontecendo. Enquanto o debate público se concentra na origem do Pix, os estrategistas estão olhando para 2026. E é justamente aí que a situação ganha outra dimensão. Surge uma energia muito forte relacionada ao processo eleitoral. Uma energia de antecipação. Uma energia que mostra grupos iniciando movimentos muito antes da campanha oficial. O que hoje parece apenas discussão política pode estar funcionando como teste. Teste de narrativas, teste de rejeição. Teste de engajamento, teste de mobilização. Os grandes grupos políticos fazem isso constantemente, lançam temas, observam reações, medem repercussão, ajustam discursos, mudam estratégias e repetem o processo. Ao observar esse cenário, aparece uma figura ligada à inicial ele. Essa figura continuará utilizando temas populares para reforçar a imagem de defesa nacional. O discurso de proteção da soberania tende a crescer, principalmente quando houver conflitos internacionais ou pressões externas. Ao mesmo tempo, surge novamente a energia da inicial F. Essa figura continuará sendo colocada em confrontos diretos. Alguns desses confrontos serão naturais, outros parecerão cuidadosamente construídos, porque conflitos geram visibilidade, e visibilidade gera mobilização. Mas existe uma terceira energia que começa a aparecer, uma energia ligada à letra M. Essa energia não surge no centro do palco, ela aparece nos bastidores, ligada a instituições, ligada a decisões que provocam repercussões políticas, ligada a acontecimentos que influenciam diretamente o ambiente eleitoral. Essa é uma energia que tende a ganhar destaque nos próximos meses. Não necessariamente porque buscará protagonismo, mas porque acabará envolvida em acontecimentos importantes. Ao analisar os próximos ciclos, também surge algo curioso. O debate político brasileiro ficará cada vez mais emocional, muito mais emocional. Questões objetivas perderão espaço. Narrativas ganharão espaço. A população será incentivada a escolher lados antes mesmo de conhecer todos os fatos. Isso não acontecerá apenas com o Pix, acontecerá com diversos temas: economia, tecnologia, segurança, relações internacionais. Tudo será transformado em disputa de percepção, e existe uma previsão que merece atenção. Durante o período eleitoral, surgirá uma nova controvérsia envolvendo tecnologia financeira ou sistema bancário. Não necessariamente o Pix. Pode envolver novas modalidades digitais, pode envolver regulamentações, pode envolver monitoramento. Mas existe uma forte indicação de que o tema financeiro continuará presente nas eleições, porque ele afeta diretamente a vida das pessoas. E temas que afetam diretamente o bolso possuem enorme força eleitoral. Outro sinal chama a atenção. Aparece uma movimentação vinda de fora do Brasil. Essa movimentação não ocorre apenas nos Estados Unidos. Existem sinais relacionados a organismos internacionais, instituições financeiras e grandes grupos econômicos. A maioria dos brasileiros não acompanhará esses bastidores, mas seus efeitos poderão aparecer nos noticiários e, quando aparecerem, serão imediatamente incorporados ao debate político nacional. Existe também uma previsão envolvendo redes sociais. Os próximos meses deverão registrar crescimento de campanhas digitais extremamente agressivas, vídeos curtos, mensagens virais, recortes de falas, acusações rápidas, pouco contexto, muita emoção. Isso favorecerá quem conseguir simplificar melhor sua narrativa, não necessariamente quem possuir os argumentos mais sólidos.
essa diferença será fundamental, porque muitas vezes a política moderna não recompensa quem explica melhor. Ela recompensa quem comunica melhor. E é exatamente por isso que a guerra do Pix ganhou tanta força. Ela não nasceu apenas da economia, ela nasceu da capacidade de transformar um assunto complexo em uma história simples. Uma história capaz de provocar reação imediata. Mas existe algo ainda maior se aproximando. Os sinais apontam que o Pix foi apenas uma das primeiras batalhas. Outras virão. Algumas serão ainda mais intensas. Algumas envolverão instituições, outras envolverão líderes nacionais. E algumas poderão provocar divisões ainda maiores do que as vistas até agora. O tabuleiro está sendo montado e muitas peças ainda nem entraram em movimento. Quando uma eleição começa a se aproximar, existe uma regra que raramente falha. Os grupos políticos deixam de atacar apenas ideias, passam a atacar pessoas. Isso acontece porque é muito mais fácil mobilizar emoções quando existe um rosto para representar o adversário. E ao observar tudo o que aconteceu nos últimos meses, fica evidente que determinadas figuras já começaram a ser posicionadas nesse tabuleiro. A Inicial F aparece novamente. Não como uma coincidência, mas como um ponto central da narrativa. Independentemente de concordâncias ou divergências políticas, existe um fato evidente: boa parte das discussões envolvendo o Pix acabou sendo direcionada para essa figura. A pergunta é, por quê? Porque quando uma campanha encontra um personagem capaz de representar um grupo inteiro, ela ganha eficiência. Em vez de atacar uma ideia abstrata, ataca uma pessoa. Em vez de combater um movimento amplo, concentra suas críticas em um nome específico. Isso simplifica a comunicação. E simplificação é uma das armas mais poderosas da política moderna. Os sinais mostram que esse processo continuará. A figura ligada à Inicial F deverá enfrentar novos episódios de desgaste, novas acusações, novos conflitos, novas tentativas de associação com acontecimentos negativos. Mas existe algo curioso surgindo ao mesmo tempo. A energia mostra resistência. Mostra que parte desses ataques produzirá efeito contrário ao esperado. Isso costuma acontecer quando uma parcela significativa da população passa a enxergar perseguição onde antes enxergava apenas crítica. E esse é um fenômeno perigoso para qualquer estrategista político, porque ataques excessivos podem fortalecer quem deveria enfraquecer. Ao analisar os próximos meses, surge exatamente esse risco. Alguns movimentos poderão gerar desgaste, outros poderão gerar fortalecimento. Tudo dependerá da intensidade utilizada. Mas existe outro elemento surgindo. Uma figura feminina ligada à letra J. Essa energia aparece relacionada à comunicação, aparece ligada à imprensa, aparece ligada à construção de narrativas, não necessariamente como protagonista, mas como parte de um ambiente que continuará influenciando a opinião pública. Ao mesmo tempo, surge uma energia ligada à letra G. Essa energia aponta para movimentos políticos importantes dentro do campo governista, movimentos discretos, movimentos calculados, movimentos voltados para a preparação eleitoral. Porque apesar de muitas pessoas acreditarem que a campanha ainda está distante, os bastidores mostram algo diferente. A preparação já começou, e começou faz tempo. Os próximos meses deverão registrar uma mudança importante no comportamento dos grupos políticos. Até agora, a maioria das disputas estava concentrada em acontecimentos passados. Quem fez? Quem deixou de fazer, quem errou, quem acertou. Mas isso começará a mudar. Gradualmente o foco migrará para o futuro. Quem pode governar? Quem possui projeto? Quem inspira confiança? Quem representa estabilidade? Quem representa mudança? E é exatamente nesse momento que o jogo fica mais perigoso. Porque promessas são mais fáceis de construir do que resultados. Ao observar os próximos ciclos, aparece uma previsão bastante específica. Entre o final deste ano e o início do próximo período eleitoral, deverá surgir um acontecimento envolvendo investigações, documentos ou revelações que produzirão forte repercussão política, não necessariamente envolvendo o Pix, mas envolvendo personagens que já aparecem no centro das disputas atuais.
Esse acontecimento provocará semanas de debates, programas especiais, discussões em redes sociais e tentativas de exploração eleitoral por ambos os lados. Também surge uma energia relacionada ao exterior. Novamente, os Estados Unidos aparecem, mas desta vez de forma menos econômica e mais política. Existem sinais de declarações, posicionamentos ou acontecimentos internacionais que acabarão sendo utilizados dentro do debate brasileiro. Isso ocorrerá porque as fronteiras digitais praticamente desapareceram. Hoje, uma fala realizada em outro país pode impactar imediatamente uma eleição nacional, e essa dinâmica continuará crescendo. Outra previsão chama a atenção. Aparece uma forte polarização envolvendo instituições. Essa polarização não será criada de uma única vez. Ela surgirá gradualmente. Pequenos episódios, pequenos conflitos, pequenas decisões. Mas quando observados em conjunto, formarão um cenário de tensão crescente. É justamente por isso que muitas pessoas sentem que o ambiente político está diferente, porque ele realmente está. Os próximos meses não serão marcados apenas por disputa de candidatos, serão marcados por disputa de versões da realidade, e isso torna tudo mais complexo. Porque duas pessoas poderão observar exatamente o mesmo fato e chegar a conclusões completamente opostas. Essa divisão continuará crescendo. Mas existe um detalhe importante. Ao analisar as energias futuras, surge uma figura masculina ligada à letra P. Essa energia parece associada a crescimento inesperado, não necessariamente vitória, mas crescimento. Aumento de visibilidade, aumento de influência, aumento de espaço político. É uma energia que merece atenção porque ainda está subestimada por muitos observadores. Enquanto isso, os grupos tradicionais continuarão concentrando forças, tentando consolidar territórios, tentando evitar surpresas, tentando controlar narrativas. Mas nem sempre o que parece controlado permanece controlado. E algumas movimentações que hoje parecem pequenas poderão produzir consequências muito maiores do que se imagina. A guerra do Pix ajudou a revelar uma coisa. A eleição de 2026 não será construída apenas em torno de economia ou segurança. Ela será construída em torno da percepção de quem representa o Brasil que cada grupo deseja enxergar. E essa disputa está apenas começando. Enquanto a população acompanha a disputa política, existe uma pergunta que quase nunca aparece nos programas de televisão. Quem realmente perdeu dinheiro com o sucesso do Pix? Porque toda transformação econômica produz vencedores e derrotados. E quando o Pix surgiu, muita gente comemorou, mas muita gente também ficou preocupada. A preocupação não estava nas ruas, não estava entre os consumidores, não estava nos pequenos comerciantes. Ela estava em setores acostumados a controlar parte importante das movimentações financeiras. Durante décadas, determinadas estruturas lucraram bilhões através de taxas, intermediações e sistemas tradicionais de pagamento. Tudo funcionava dentro de um modelo conhecido. Então surge uma ferramenta rápida, disponível todos os dias, praticamente instantânea, com custos extremamente reduzidos. O impacto foi enorme. Em poucos anos, o comportamento financeiro dos brasileiros mudou. E mudou mais rápido do que muitos especialistas imaginavam. É justamente nesse ponto que aparece uma das previsões mais importantes deste cenário. A disputa envolvendo o Pix não terminará dentro das fronteiras brasileiras. Ela continuará conectada a interesses internacionais, porque o que está sendo observado não é apenas um sistema de pagamento. É um modelo que demonstrou ser eficiente. Um modelo que chamou a atenção de outros países. Um modelo que mostrou que determinadas estruturas tradicionais podem ser desafiadas, e isso provoca reações, sempre provocou. Ao analisar os movimentos futuros, surge uma energia muito forte ligada a grandes empresas de tecnologia financeira. Não aparece necessariamente como confronto direto. Aparece como adaptação, aparece como tentativa de recuperar espaço, aparece como busca por novas formas de influência. Porque ninguém permanece parado diante de uma mudança desse tamanho. Outro sinal chama atenção. Existe uma movimentação relacionada a moedas digitais emitidas por governos.
Existe uma diferença enorme entre aquilo que está acontecendo hoje e aquilo que realmente definirá a eleição. A maioria das pessoas observa os acontecimentos do presente. Os estrategistas observam os acontecimentos que ainda não chegaram. É exatamente por isso que determinados grupos parecem agir com tanta antecedência. Eles não estão disputando apenas o noticiário da semana. Estão disputando a memória que o eleitor terá daqui a meses. E quando observamos o cenário atual, uma coisa fica evidente. A eleição de 2026 começou muito antes do calendário oficial. Ela começou no momento em que cada lado passou a tentar definir quem representa o futuro e quem representa o passado, quem representa a estabilidade, quem representa a mudança, quem representa risco, quem representa proteção. É uma disputa emocional, e disputas emocionais costumam ser muito mais difíceis de controlar. Ao analisar os movimentos que surgem no horizonte, aparece uma energia extremamente forte ligada à letra P. Essa energia continua crescendo. Ela não aparece necessariamente como favorita absoluta, mas aparece como alguém capaz de alterar o equilíbrio do jogo. Muitos observadores ainda subestimam essa força, mas os sinais mostram aumento de visibilidade, aumento de influência e aumento de espaço político. Essa é uma energia que deverá produzir manchetes importantes. Também surge novamente a inicial EF, mas agora de forma diferente, não apenas como alvo, surge como alguém que poderá assumir papel ainda mais relevante dentro da estratégia de um grupo político. A intensidade dos ataques direcionados a essa figura tende a aumentar justamente por esse motivo, porque quando um nome começa a crescer, seus adversários percebem, e quando percebem, normalmente reagem. Ao mesmo tempo, a energia ligada à letra L continua ocupando posição central, mas aparece acompanhada por um desafio, o desafio da economia, o desafio da percepção popular, o desafio de convencer parte da população de que o caminho atual continua sendo o melhor caminho. Essa será uma das maiores batalhas dos próximos meses, não apenas para uma pessoa, mas para todo um grupo político, porque eleições raramente são decididas apenas por discursos. Elas são decididas pela forma como a população percebe sua própria realidade. E é justamente aí que começam a surgir acontecimentos importantes. Os sinais mostram aumento das discussões sobre custo de vida, aumento das discussões sobre emprego, aumento das discussões sobre crédito, aumento das discussões sobre impostos. Esses temas deverão ganhar muito mais força do que possuem atualmente, porque quando o período eleitoral se aproxima, o bolso do cidadão volta para o centro do debate. Outra previsão aparece com bastante intensidade. Surge uma movimentação ligada ao setor agropecuário. Não necessariamente uma crise, mas uma movimentação importante. Questões relacionadas à exportação, comércio internacional e produção agrícola deverão gerar repercussões políticas. Isso ocorre porque o agronegócio continuará exercendo papel relevante na economia brasileira. E qualquer mudança significativa nesse setor rapidamente se transforma em assunto nacional. Também aparece uma energia ligada ao sul do Brasil, especialmente regiões associadas à produção agrícola e ao setor empresarial. Essas regiões tendem a ganhar destaque dentro do debate eleitoral, não apenas pelos votos, mas pela influência econômica. Outro ponto chama a atenção. Os sinais mostram que a população ficará cada vez mais desconfiada das narrativas prontas. Não toda a população, mas uma parcela crescente. Muitas pessoas começarão a buscar informações fora dos canais tradicionais. Buscarão vídeos independentes, buscarão comentaristas alternativos. Buscarão interpretações diferentes dos mesmos acontecimentos. Isso criará um ambiente ainda mais imprevisível, porque controlar a narrativa se tornará mais difícil. E quando a narrativa escapa do controle, surpresas começam a surgir. Existe também uma previsão relacionada a pesquisas eleitorais. Alguns levantamentos provocarão forte repercussão. Alguns serão contestados. Outros serão utilizados como arma política. Mas aparece algo curioso. Os sinais mostram diferenças significativas entre determinados levantamentos e a percepção das ruas. Isso produzirá debates intensos.
especialmente nas redes sociais. Outra energia importante surge ligada à letra M. Essa energia continua associada a decisões institucionais, continua associada a acontecimentos que provocam repercussão nacional e continua aparecendo como uma das forças mais influentes do cenário, independentemente das preferências políticas de cada pessoa. Ignorar essa energia seria um erro, porque ela continuará produzindo efeitos relevantes. Mas existe uma previsão ainda mais forte, uma previsão que aparece repetidamente. O cenário de 2026 não será tão previsível quanto muitos acreditam. Existe possibilidade de acontecimentos inesperados, mudanças repentinas, fatos novos, personagens ganhando espaço de forma acelerada, temas que hoje parecem secundários tornando-se centrais. Isso acontece porque o ambiente político brasileiro entrou em uma fase de enorme volatilidade. E ambientes voláteis costumam produzir surpresas. Por isso, quem acredita que o resultado já está definido pode acabar se enganando. O tabuleiro continua mudando, as peças continuam se movimentando. E algumas das decisões que definirão o futuro do país ainda nem foram tomadas. Mas uma coisa parece cada vez mais clara. A disputa em torno do Pix revelou algo muito maior. Revelou que a batalha verdadeira não está acontecendo apenas nas urnas. Ela está acontecendo na construção das narrativas que chegarão até elas. Quando essa história começou, muita gente acreditou estar diante de uma simples discussão sobre pagamentos digitais. Meses depois, ficou evidente que a situação era muito maior. Disputas econômicas, disputas institucionais, disputas internacionais. E, principalmente, uma disputa pela narrativa que poderá influenciar milhões de eleitores. Ao analisar tudo o que aconteceu, surge uma conclusão importante. A guerra nunca foi apenas pelo Pix. O Pix foi o instrumento. O objetivo verdadeiro sempre esteve em outro lugar. O objetivo era ocupar espaço na mente do eleitor, era criar percepções, era construir personagens, era definir quem aparece como defensor e quem aparece como ameaça, porque campanhas modernas não são construídas apenas em cima de fatos, elas são construídas em cima da interpretação dos fatos, e isso continuará acontecendo. Os sinais mostram que os próximos meses serão marcados por uma intensificação desse processo. Novas controvérsias surgirão, novos conflitos ocuparão os noticiários, novas acusações circularão pelas redes sociais, mas todas elas seguirão um padrão muito parecido. A tentativa de transformar temas complexos em histórias simples. A tentativa de transformar adversários em símbolos. A tentativa de transformar acontecimentos econômicos em combustível eleitoral. Ao observar as energias futuras, aparece algo que chama a atenção. Surge uma figura masculina ligada à inicial P, ganhando projeção acima do esperado. Não surge necessariamente como vencedor garantido, mas surge como alguém que poderá alterar cálculos feitos por diversos grupos políticos. Essa energia continua crescendo, e muitos ainda não perceberam a velocidade desse crescimento. Também aparece novamente a energia ligada à inicial F. Os sinais mostram que essa figura continuará enfrentando períodos de forte exposição, mas mostram algo além disso. Mostram resistência, mostram capacidade de permanecer no centro do debate político nacional. E isso é importante porque nem todos conseguem sobreviver a longos períodos de desgaste público. Ao mesmo tempo, a energia ligada à inicial L continua extremamente forte. Mas aparece cercada por desafios. Principalmente desafios relacionados à percepção econômica. Os próximos meses serão decisivos nesse aspecto, porque existe uma diferença entre números oficiais e percepção popular. E eleições costumam ser decididas pela percepção, não apenas pelos indicadores. Outro sinal aparece com bastante intensidade. A letra M continua ligada a acontecimentos institucionais importantes. Essa energia permanecerá influenciando o ambiente político de forma direta ou indireta e continuará gerando debates intensos dentro da sociedade brasileira. Mas existe uma previsão ainda mais relevante.
surge uma forte possibilidade de que acontecimentos inesperados mudem parte do cenário eleitoral. Não necessariamente um único acontecimento, mas uma sequência de fatos. Declarações, investigações, movimentações econômicas, conflitos políticos, todos eles contribuindo para alterar o ambiente atual. Essa é uma energia que aparece repetidamente. A energia da surpresa, a energia da mudança repentina, a energia de algo que muitos analistas não estão colocando em seus cálculos. Também surgem sinais relacionados ao cenário internacional. Estados Unidos continuam aparecendo, mas aparecem acompanhados de outros centros de influência. Questões comerciais, questões tecnológicas, questões financeiras, tudo isso continuará impactando no Brasil de alguma forma, porque o país está cada vez mais conectado às disputas globais. E quando grandes interesses econômicos entram em movimento, seus efeitos acabam atravessando fronteiras. Outra previsão importante envolve o comportamento da população. Os sinais mostram aumento da fadiga política. Muitas pessoas estão cansadas do confronto permanente, cansadas das mesmas discussões, cansadas das mesmas acusações. Esse sentimento poderá influenciar diretamente a forma como parte do eleitorado se comportará nos próximos ciclos, porque existe uma parcela crescente da população procurando algo diferente, procurando estabilidade, procurando previsibilidade, procurando soluções concretas. Quem conseguir ocupar esse espaço poderá obter vantagem. Mas talvez a principal conclusão seja outra. A Guerra do Pix revelou uma transformação profunda na política brasileira. Ela mostrou que qualquer tema popular pode ser transformado em arma eleitoral. Mostrou que tecnologia e política caminham cada vez mais juntas. Mostrou que interesses econômicos e interesses eleitorais frequentemente se misturam. E mostrou que as grandes batalhas do futuro provavelmente serão travadas em torno de temas que afetam diretamente o cotidiano das pessoas. O Pix foi apenas um exemplo. Outros virão, novas tecnologias surgirão, novos sistemas aparecerão, novos conflitos serão criados e cada um deles será utilizado por grupos diferentes para fortalecer suas próprias narrativas. Por isso, a pergunta mais importante talvez não seja quem venceu essa disputa. Talvez a pergunta correta seja outra. Quem conseguiu controlar a história que será lembrada daqui a alguns anos? Porque, no final das contas, política é memória. E quem controla a memória coletiva costuma chegar muito mais perto do poder. Enquanto muitos observavam apenas uma discussão sobre pagamentos digitais, uma disputa muito maior estava sendo construída diante dos olhos de todos. E os próximos capítulos dessa história ainda estão longe de terminar. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que a Guerra do Pix foi realmente sobre o sistema de pagamentos ou tudo isso já faz parte da disputa eleitoral de 2026? Qual figura política saiu fortalecida dessa batalha? E qual acontecimento você acredita que ainda pode mudar completamente o cenário dos próximos meses? Deixe sua análise nos comentários e compartilhe este vídeo com quem acompanha política, economia e os bastidores do poder. Porque algumas disputas começam com uma simples ferramenta financeira, mas terminam influenciando o futuro de um país inteiro.